Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora e me ouça com toda a atenção que você tem. Não é por acaso que você está aqui nesse exato momento assistindo a esse vídeo. Não foi o algoritmo, não foi a sorte, não foi uma coincidência qualquer. Fui eu quem trouxe você até aqui. Eu orquestrei cada detalhe para que seus olhos estivessem pousados exatamente nessa mensagem, nesse segundo, nesse instante que pode mudar a sua vida para sempre. Deixa eu te fazer algumas perguntas e quero que você responda com honestidade no fundo do seu coração. Você já acordou de madrugada com o coração apertado, pensando em dívidas? Já sentiu que por mais que você trabalhe, que por mais que você se esforce, o dinheiro parece escorrer pelos seus dedos como água? Já chegou ao fim do mês com mais contas do que dinheiro, olhando para o teto e se perguntando quando essa situação vai mudar? Já se sentiu envergonhado por não conseguir dar aos seus filhos, ao seu cônjuge, à sua família, o que eles precisam e merecem? Já ficou com medo de abrir o aplicativo do banco porque sabia que a notícia não era boa? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, então eu preciso que você entenda algo com toda a clareza do mundo. Isso não é o seu destino. Isso não é o que eu planejei para você. Isso não é o final da sua história. O que você viveu até hoje foi apenas o capítulo da provação, e eu vim aqui te dizer que esse capítulo está chegando ao fim. Eu, o Senhor do Universo, o Deus que criou os céus e a terra, o Pai que te conhece pelo nome, que sabe quantos fios de cabelo existem na sua cabeça, que viu cada lágrima que você derramou no escuro quando ninguém estava olhando. Eu vim aqui hoje com uma palavra urgente para a sua vida. Um decreto foi assinado no céu, uma quantia foi aprovada. Um valor que a sua mente humana mal consegue processar foi colocado com o seu nome nele nos registros eternos. 222. Zelzo, Zigasu, Zelzo. Você leu certo. 222 bilhões de reais em bênçãos, em provisão, em favor sobrenatural, em oportunidades, em portas abertas, em colheitas atrasadas prestes a chegarem todas de uma vez. Esse é o tamanho do meu amor por você. Esse é o tamanho da herança que eu reservei para os meus filhos. E você é meu filho. Você é minha filha. E chegou a hora de você receber o que é seu. Mas presta atenção. O que eu vou compartilhar com você nesse vídeo não é para ficar guardado. É para ser recebido. É para ser declarado. É para transformar a sua vida de verdade. Cada capítulo que eu vou revelar para você hoje contém uma parte da chave que vai abrir a porta da sua prosperidade. Não pule, não adiante. Assista do início ao fim, porque cada palavra foi colocada aqui com um propósito específico para a sua vida. E antes de continuar, quero que você faça uma coisa agora mesmo. Escreva nos comentários: eu recebo essa bênção de 222 bilhões, Senhor. Declare isso, porque a sua boca tem poder, e o que você fala em fé, eu confirmo nos céus. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca, meu querido filho. Minha querida filha, eu preciso que você entenda o que acabou de acontecer no reino espiritual antes mesmo de você abrir os olhos hoje de manhã. Antes do sol nascer, antes do seu despertador tocar, antes de você tomar o primeiro gole de café, eu já estava trabalhando. Eu nunca durmo, eu nunca descanso de cuidar de você. E enquanto o mundo dormia,
Eu estava nos meus registros eternos, colocando o seu nome em um decreto que vai mudar a trajetória da sua vida de forma irreversível. Você precisa entender o que é um decreto nos céus, porque isso é diferente de tudo que você conhece aqui na Terra. Aqui na Terra, um decreto pode ser revogado, um juiz pode mudar de decisão, uma lei pode ser alterada, uma aprovação pode ser cancelada. Mas quando eu decreto algo, o Deus Eterno, o Pai Todo-Poderoso, assino um documento nos registros do céu com o seu nome, nenhuma força no universo tem poder para revogar isso. Nenhum demônio, nenhuma situação, nenhuma dívida, nenhum passado, nenhuma pessoa, nenhuma maldição tem autoridade para apagar o que eu escrevi sobre você. E o que eu escrevi sobre você é abundância. O que eu registrei sobre a sua vida é provisão completa. O que eu decretei para o seu futuro é uma virada tão radical, tão repentina, tão surpreendente, que até as pessoas que duvidaram de você vão ficar boquiabertas sem conseguir explicar o que aconteceu. Porque a explicação é simples. Fui eu quem agiu, fui eu quem abriu a janela do céu sobre a sua vida. Fui eu quem liberou o que estava retido há tanto tempo. Mas por que agora? Por que esse momento? Por que esse vídeo, essa mensagem, esse dia específico? Porque eu sou um Deus de tempo perfeito. Eu não me atraso, eu não antecipo. Cada coisa acontece exatamente quando deve acontecer. E o seu tempo chegou. Você passou pela provação. Você suportou a espera. Você chorou nas noites difíceis, mas não abandonou a fé. Você teve dúvidas, e tudo bem, porque até os maiores homens de fé que já pisaram nessa terra tiveram dúvidas. Mas mesmo com dúvidas, você continuou. Você não desistiu completamente. Uma pequena centelha de fé ficou acesa dentro de você, e eu juro que uma centelha é tudo que eu preciso para acender um incêndio. Pensa comigo por um instante. Quando eu disse ao Abraão que ele teria um filho, ele tinha 100 anos. A sua esposa Sara tinha 90. O corpo dela já havia passado por tudo que o tempo faz com um corpo humano. Humanamente, era impossível. Medicamente, era impensável. Racionalmente, era ridículo acreditar. Mas o que eu decreto acontece independentemente das circunstâncias naturais. E quando Isaac nasceu, não havia explicação humana para aquilo. A única explicação era o meu decreto. Era a minha palavra cumprida no tempo certo. E agora eu te pergunto, você acha que o que eu vou fazer na sua vida é mais difícil do que criar vida em um ventre morto? Você acha que restaurar suas finanças, abrir portas para você, trazer oportunidades ao seu caminho, cancelar as dívidas que te aprisionam, colocar pessoas certas na sua vida, promover você no trabalho ou te dar um novo negócio é mais difícil do que criar o universo do nada? Claro que não. Para mim isso é simples. Para mim isso é apenas uma palavra. E eu já falei essa palavra sobre você. O decreto foi assinado, e no decreto está escrito: esse filho não vai faltar, essa filha não vai ser humilhada, essa família vai ser restaurada. Esse sonho vai se cumprir, essa dívida vai ser quitada, essa bênção vai vir abundantemente, transbordantemente, de forma que não haverá lugar suficiente para receber tudo. Eu sei que você já ouviu promessas antes. Eu sei que você já esperou por coisas que pareciam não vir. E eu entendo que isso criou uma camada de proteção no seu coração, uma espécie de desconfiança que é quase automática, que surge antes mesmo que você perceba, mas preciso que você entenda algo fundamental. As promessas humanas falham, porque os humanos falham. Eu não falho. A minha palavra não volta para mim vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Sempre, sem exceção. Em cada geração, para cada filho que me buscou de verdade. E você está me buscando agora. Você está aqui. Esse é o seu ato de fé hoje. Esse é o passo que separa quem recebe de quem fica esperando à margem da bênção. Você escolheu ouvir. Você escolheu crer.
E eu honro isso. Eu honro cada passo de fé que meus filhos dão em direção a mim, não importa o quão pequeno pareça. Então, receba isso agora. O decreto foi assinado, está selado, está confirmado. E está prestes a se manifestar na sua vida de uma forma que você vai usar como testemunho pelo resto dos seus dias. Escreva nos comentários: meu nome está no decreto de Deus, eu recebo. Meu amado filho, minha amada filha, preciso ter uma conversa honesta com você agora. Uma conversa que talvez doa um pouquinho, mas que é necessária porque eu te amo demais para te deixar perder a bênção por causa de algo que pode ser corrigido ainda hoje. Preciso falar sobre o seu tamanho de crença. Preciso falar sobre o limite que você mesmo colocou no quanto você acha que merece receber de mim. Quando você ouviu 222 Zegizares Zehit, o que aconteceu dentro de você? Seja honesto comigo, porque eu já sei a resposta. Uma voz apareceu, uma voz fina, quase sussurrada, mas muito firme. E essa voz disse coisas como: isso é exagero, isso é enganação, isso não é para mim, eu não mereço tanto, não existe isso, Deus não funciona assim. Essa voz surgiu rápido demais, fácil demais, como se estivesse esperando a oportunidade. E eu preciso que você saiba de onde vem essa voz. Ela não vem de mim. Ela nunca veio de mim. Essa voz vem de anos de rejeição acumulada. Ela vem daquele dia que você pediu algo e não recebeu e concluiu que não era digno. Ela vem das palavras que pessoas jogaram em cima de você ao longo da vida. Palavras como: você não vai chegar a lugar nenhum. Você não é inteligente o suficiente. Na nossa família, nunca foi diferente e não vai ser agora. Sonhar é para quem pode. Ela vem da pobreza que você viveu e que se instalou não só no seu bolso, mas na sua mente, no seu coração, na sua identidade. Porque a pobreza mais perigosa não é a do bolso vazio. É a da mente que não consegue mais imaginar abundância. E isso tem um nome, é a mentalidade de escassez. E ela é um dos maiores obstáculos entre você e tudo que eu preparei para a sua vida. Porque eu não consigo encher o que está fechado. Eu não consigo dar o que não é recebido. Eu não consigo colocar abundância em uma vida que se recusa a acreditar que é digna de abundância. Não porque eu não queira, porque eu quero mais do que você consegue imaginar, mas porque o livre-arbítrio é uma lei que eu mesmo estabeleci e eu respeito as escolhas que você faz, incluindo a escolha de acreditar que você não merece mais. Mas de onde vem essa convicção de que você não merece? Deixa eu te dizer de onde ela não vem. Ela não vem da minha palavra. Porque na minha palavra eu digo que vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Na minha palavra eu digo que eu conheço os planos que tenho para você, planos de prosperidade e não de calamidade, para te dar um futuro e uma esperança. Na minha palavra eu digo que eu sou o Senhor que te dá poder para produzir riquezas. Na minha palavra eu digo que os meus filhos não andam mendigando pão. Na minha palavra eu digo que quem planta em lágrimas colherá em alegria. Então, se a minha palavra diz uma coisa e a voz dentro de você diz outra, uma delas está mentindo. E não sou eu, nunca fui eu. Cada vez que você acreditou mais na sua limitação do que na minha capacidade, você escolheu acreditar em uma mentira em vez de acreditar em mim. E eu não te condeno por isso. Eu entendo. Eu vi tudo o que te fez chegar nesse lugar. Mas hoje eu vim para te libertar dessa mentira de uma vez por todas. Você sabe qual é a diferença entre o filho pródigo e o filho mais velho na parábola que eu contei. O filho pródigo foi embora, gastou tudo, perdeu tudo, chegou ao fundo do poço. Mas em algum momento, em meio a toda aquela miséria, ele se levantou e disse: "Vou voltar para meu pai." Ele não disse: "Meu pai talvez me aceite." Ele não disse: "Talvez meu pai tenha algo para mim." Ele foi.
com fé, com arrependimento, com o coração aberto, e quando ele ainda estava longe, eu já estava correndo em direção a ele. Porque é assim que eu sou, porque esse é o tipo de pai que eu sou para você. Agora o filho mais velho ficou do lado de fora com raiva. E sabe qual era o problema dele? Ele estava perto de tudo, tinha acesso a tudo, o pai nunca o abandonou, mas ele nunca pediu, nunca recebeu. Ficou do lado de fora da festa reclamando, ao invés de entrar e desfrutar. E o pai lhe disse: filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Tudo, sempre foi tudo. Mas o filho mais velho nunca acessou porque nunca acreditou que era para ele. Não seja o filho mais velho da sua própria história. Não fique do lado de fora da abundância que eu preparei para você, porque uma voz pequena te convenceu de que não é para você. É para você. Sempre foi para você. Seu nome está na lista. Sua herança está guardada. E chegou a hora de você entrar na festa. 222 anos. Jesus. Jesus não é um número para te assustar. É um número para te mostrar o tamanho do meu amor, o tamanho da minha capacidade, o tamanho do que eu reservei para os meus filhos que permanecem em fé. Eu sou dono do ouro e da prata. Eu sou dono do gado em 1000 colinas. Eu sou dono de cada recurso, cada oportunidade, cada porta, cada contrato, cada negócio, cada promoção que existe nesse planeta. E eu quero te dar. Só preciso que você acredite que é para você. Escreva nos comentários: eu creio que Deus tem mais para mim do que eu imagino. Meu querido filho, minha querida filha, preciso te abrir os olhos para algo que está acontecendo em uma dimensão que seus olhos físicos não conseguem ver, mas que é absolutamente real e está afetando diretamente a sua vida nesse exato momento. Existe uma guerra sendo travada, e o alvo dessa guerra é você. Mais especificamente, é a bênção que está vindo para você. Você precisa entender uma verdade que vai mudar completamente a forma como você interpreta as dificuldades da sua vida. O inimigo não ataca quem não tem valor. O inimigo não perde tempo, energia e recursos com quem não representa uma ameaça para ele. Se você tem sido atacado, se a sua vida tem sido alvo de problemas constantes, se parece que toda vez que você está prestes a dar um passo à frente, algo te puxa de volta, isso não é azar. Isso não é coincidência. Isso é perseguição direcionada porque o inimigo sabe o que está reservado para você e está desesperadamente tentando impedir que você chegue lá. Pensa comigo, quando Moisés estava prestes a nascer, o faraó ordenou que todos os meninos hebreus fossem mortos. Por quê? Porque havia uma profecia, havia um decreto, havia algo sobrenatural no ar que dizia que um libertador estava vindo. O inimigo sentiu isso e tentou deter antes que acontecesse. Quando eu nasci na carne em Belém, o rei Herodes mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade. Por quê? Porque ele sabia que algo extraordinário havia chegado ao mundo e estava com medo. E quando você foi criado dentro do ventre da sua mãe, o inimigo também soube. Ele soube do propósito que eu coloquei em você. Ele soube das bênçãos que eu reservei para a sua linhagem. E desde aquele momento, ele está tentando te deter. Mas aqui está o que o inimigo não te conta. Ele não pode te vencer. Ele não pode. Não enquanto você estiver conectado a mim. A única arma que ele tem é a mentira. A única coisa que ele consegue fazer é te enganar, te desanimar, te fazer duvidar, te fazer desistir. Porque se ele pudesse destruir você pela força, já teria feito isso. Mas ele não pode. A única vitória que ele é capaz de conquistar é aquela que você dá a ele de graça quando escolhe desistir. E eu preciso que você entenda a tática que ele usa mais frequentemente contra os meus filhos que estão prestes a receber uma bênção grande. Ele não aparece de frente. Ele não diz:
Estou aqui para te roubar. Ele trabalha de forma sutil, persistente e muito inteligente. A primeira tática é o atraso. Ele faz parecer que a bênção não vai vir, que está demorando demais, que talvez nunca chegue. Ele usa o tempo como arma para esgotar a sua fé, porque ele sabe que foi você, com a sua própria boca, que declarou que ia desistir se não acontecesse até determinada data. A segunda tática é a distração. Ele coloca problemas menores no seu caminho para tirar o seu foco do grande. Ele cria crises pequenas que consomem sua atenção, sua energia, seu tempo, seus recursos. E enquanto você está ocupado apagando incêndios, a janela da bênção passa. Não porque eu fechei, mas porque você não estava olhando. A terceira tática é a comparação. Ele faz você olhar para a vida dos outros e dizer, por que eles e não eu? Ele usa inveja, amargura, ressentimento para envenenar a sua fé. E é impossível receber com as mãos fechadas em punho de raiva. Mas sabe o que é mais importante que você saiba sobre o inimigo nesse momento? O desespero dele. Ele está com medo, literalmente, porque quando um decreto é assinado no céu, quando eu movo os recursos em sua direção, quando a engrenagem da bênção começa a girar, o inimigo sente, ele sente antes mesmo que você veja qualquer sinal. E o aumento dos ataques na sua vida nos últimos tempos não é sinal de que você está perdendo. É sinal de que você está chegando. É sinal de que a bênção está perto demais para ele ficar tranquilo. As tempestades mais violentas acontecem exatamente antes de amanhecer. O sofrimento mais intenso do parto acontece exatamente antes do bebê nascer. A fome do peixe é mais voraz exatamente antes de ele morder o anzol. E a resistência que você está enfrentando agora é mais intensa do que nunca, porque a virada está mais próxima do que nunca. Então, quando o inimigo atacar, quando o desânimo vier, quando a dúvida sussurrar no seu ouvido que não vai acontecer, quero que você sorria, quero que você respire fundo e diga, obrigado, porque isso me diz que minha bênção está chegando. Use os ataques como confirmação, não como derrota, porque cada ataque é o inimigo testando sua resistência, e cada vez que você se mantém firme, ele perde terreno. Eu estou com você nessa batalha. Eu nunca me afastei. Eu nunca desviei o olhar de você. Cada passo que você deu, eu estava lá. Cada lágrima que você chorou, eu guardei. Cada noite difícil que você atravessou, eu estava ao seu lado sussurrando, aguenta, filho, aguenta, filha, está quase chegando. E chegou. Escreva nos comentários, o inimigo está com medo porque minha bênção está chegando. Meu amado filho, minha amada filha, eu sei que você quer ver. Eu sei que a fé sem evidências é difícil de sustentar, especialmente depois de tanto tempo esperando, tanto tempo acreditando, tanto tempo declarando e ainda não vendo a manifestação completa do que foi prometido. E eu entendo isso. Eu criei você com olhos para ver, e é natural que você queira usar esses olhos para confirmar o que o coração está crendo. Então hoje eu vim te mostrar os sinais de que a bênção não está no futuro distante. Ela já está em movimento, já está a caminho, já está operando na sua vida, mesmo que você ainda não tenha conseguido enxergar com clareza. O primeiro sinal é a inquietação que você sente. Existe algo dentro de você que não se conforma com a situação atual. Existe algo que não deixa você se acomodar, que não te deixa aceitar que isso é o que é. E pronto, essa inquietação não é ansiedade, não é falta de contentamento, é o meu espírito dentro de você te dizendo que você foi feito para mais, que o que você tem agora não é o teto da sua vida, que há mais além do que você está vendo. Quando o meu espírito habita alguém que está prestes a entrar em uma nova fase, ele cria exatamente isso, uma insatisfação santa, uma fome espiritual que empurra a pessoa em direção ao próximo nível. O segundo sinal
é que portas que estavam fechadas estão começando a se entreabrir. Talvez você tenha recebido um telefonema inesperado nos últimos dias. Talvez alguém tenha mencionado uma oportunidade na conversa de passagem. Talvez um negócio que parecia morto tenha dado um sinal de vida. Talvez um relacionamento que estava rompido tenha começado a se restaurar. Esses não são acasos. Sou eu movendo as peças. Sou eu posicionando as pessoas. Sou eu preparando o caminho que você vai trilhar quando a bênção se manifestar em sua plenitude. Não ignore esses sinais, não os descarte como coincidências. Cada fio que começa a se mover é parte de um tecido maior que estou costurando especialmente para você. O terceiro sinal é que você está sendo testado em sua integridade. Quando estou prestes a promover alguém, eu testo o caráter antes de liberar os recursos. Porque recursos nas mãos erradas destroem, recursos nas mãos de quem não está preparado corrompem. Então, se você tem passado por situações que testam sua honestidade, sua fidelidade, sua paciência, seu amor ao próximo, não se decepcione, se alegre, porque eu só testo aquele que vou promover. Eu só refino o ouro que vale a pena colocar no fogo. O quarto sinal é que o seu coração tem sido puxado para a oração, para a palavra, para momentos de silêncio comigo. Esse não é um movimento aleatório. Quando estou prestes a mover algo grande na vida de alguém, eu primeiro puxo essa pessoa para mais perto de mim. Porque eu preciso de um canal limpo, de um coração alinhado, de uma mente preparada para receber o que vem. Se você tem sentido uma sede maior de mim nos últimos tempos, uma vontade de orar mais, de buscar mais, de se aproximar, isso é o sinal mais poderoso de todos. Porque significa que eu já estou preparando você internamente para o que vem externamente. O quinto sinal é a resistência que você tem enfrentado. Como eu disse no capítulo anterior, o aumento da pressão é sinal de que algo grande está prestes a acontecer. Se as últimas semanas ou meses têm sido especialmente difíceis, se parece que tudo está sendo testado ao mesmo tempo. Família, finanças, saúde, relacionamentos. Não se desespere. Isso é o inimigo em pânico. E inimigos em pânico cometem erros. E quando eles cometem erros, eu uso esses erros para acelerar a vitória dos meus filhos. E o sexto sinal, talvez o mais específico de todos, você está assistindo a esse vídeo agora. Isso não é pequeno, isso é imenso, porque de todos os vídeos que poderiam ter aparecido para você hoje, de todos os lugares onde você poderia estar, de todas as coisas que você poderia estar fazendo, você está aqui, ouvindo minha voz, recebendo minha palavra. Isso é fé em ação. Isso é você dizendo com o ato de estar presente: eu ainda creio. E onde há fé, eu me movo. Onde há busca, eu me revelo. Onde há um filho que ainda não desistiu, eu apareço. A bênção já está em movimento. Os anjos já foram despachados. Os recursos já estão sendo direcionados, as portas já estão sendo preparadas. Você não vê tudo ainda, porque nem tudo foi manifestado ainda. Mas o invisível é mais real do que o visível. E o que está acontecendo em um reino que seus olhos não alcançam está muito mais avançado do que você imagina. Continue. Não pare agora. A colheita está próxima demais para você largar o arado. Escreva nos comentários: eu vejo os sinais de Deus na minha vida. Eu creio. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos a um ponto muito importante nessa conversa. E eu preciso que você ouça o que vou dizer com o coração aberto e sem defensividade. Porque o que eu vou compartilhar agora não é punição, não é condição difícil, não é uma lista de exigências impossíveis. É simplesmente a descrição do recipiente que precisa estar preparado para receber o que estou pronto para derramar. Pensa assim: se eu pegar uma torneira de ouro e abrir o fluxo mais poderoso de água que existe, mas o recipiente embaixo estiver virado de boca para baixo,
não vai entrar uma gota sequer. Não porque a torneira falhou, não porque a água não estava disponível, mas porque o recipiente não estava posicionado para receber. E é exatamente isso que acontece na vida espiritual. A bênção está liberada, o decreto está assinado, o fluxo está aberto, mas o recipiente, você, precisa estar posicionado corretamente. A primeira coisa que preciso de você é a rendição do controle. Eu sei como isso soa. Entregar o controle. São palavras que criam resistência imediata no coração humano, especialmente de quem já foi machucado, de quem já foi traído, de quem já dependeu de alguém e foi decepcionado. Mas a rendição que peço não é fraqueza. É a maior demonstração de força espiritual que existe. É dizer: Pai, eu tentei controlar tudo por tanto tempo, e por mais que eu me esforcei, as coisas não funcionaram do jeito que eu planejei. Então hoje eu abro mão do volante e te entrego as rédeas. Quando você faz isso de verdade, não apenas com as palavras, mas com o coração, eu começo a agir de formas que a sua mente humana jamais conseguiria planejar ou executar. A segunda coisa que preciso de você é a disposição para perdoar. Eu sei, esse pode ser o mais difícil. Porque provavelmente existe alguém, talvez mais de uma pessoa, que te machucou de verdade, que te traiu, que te roubou, que te humilhou, que destruiu algo precioso na sua vida. E você guardar rancor disso é completamente compreensível do ponto de vista humano. Mas do ponto de vista espiritual, a falta de perdão é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Ela não sofre com o seu rancor. Você sofre. E mais do que isso, o rancor cria um bloqueio espiritual que impede o fluxo das bênçãos. Não porque eu seja cruel, mas porque um coração fechado de amargura não tem espaço para receber o que estou tentando colocar dentro dele. Perdoar não significa dizer que o que fizeram a você foi certo. Não significa se aproximar de pessoas tóxicas. Não significa fingir que a dor não existiu. Significa soltar. Significa entregar para mim e dizer: Pai, isso me doeu demais para carregar. Eu não sei como perdoar, mas eu quero querer perdoar. Me ajuda. E quando você faz isso, eu entro. Eu faço o que você não consegue fazer sozinho. Eu curo o que estava partido. E nesse processo de cura, eu abro espaço para a prosperidade entrar. A terceira coisa é a obediência nas pequenas coisas. Eu sei que você está esperando a grande bênção, mas a grande bênção está construída sobre a fidelidade nas pequenas. Quando eu digo para você diezmar, é porque estou testando se você confia em mim mais do que confia nos seus recursos. Quando eu digo para você ser honesto no trabalho, mesmo quando ninguém está olhando, é porque a promoção que vem de mim vem acompanhada de caráter. Quando eu coloco na sua frente alguém que precisa de ajuda e você ajuda mesmo não tendo muito, é porque estou vendo se você entende que a generosidade é uma semente, não uma perda. Cada ato de obediência nas pequenas coisas é um passo que te move na direção do grande. A quarta coisa é a guarda da sua boca. Preciso que você entenda o poder que tem a sua língua. Quando você acorda de manhã e diz: hoje vai ser um dia difícil, você está profetizando sobre o seu próprio dia. Quando você diz: nossa família sempre foi pobre e sempre vai ser, você está colocando uma cerca ao redor da sua linhagem. Quando você diz: isso nunca vai mudar, você está limitando o que eu posso fazer. Mas quando você acorda e diz: hoje é um dia de favor, quando você declara: minha família é abençoada, quando você confessa: com Deus todas as coisas são possíveis para mim, você está alinhando a sua boca com os meus decretos. Você está usando o poder que eu coloquei na sua língua a favor da sua vida e não contra ela. E a quinta coisa, talvez a mais importante de todas, é que preciso que você me inclua, não como último recurso, não como plano B depois que tudo falhou, como primeiro passo, como parceiro de vida, como o pai que você busca antes de tomar cada decisão.
Pai, esse negócio é de você. Pai, essa porta você abriu? Pai, esse relacionamento tem sua aprovação. Quando você me consulta antes de agir, quando você me coloca no centro das suas decisões, eu me comprometo com os resultados. Mas quando você age por conta própria e só me chama quando deu errado, eu ainda estou lá. Mas o caminho de volta é mais longo e mais doloroso. Essas 5 coisas não são difíceis, são possíveis, são alcançáveis. E o retorno que elas geram na sua vida ultrapassa qualquer cálculo que você possa fazer. Porque quando você se posiciona corretamente, a bênção não demora mais. Ela chega em avalanche. Meu amado filho, minha amada filha, é hora de falar sobre as correntes. Porque não é suficiente dizer que a bênção está a caminho se eu não te ajudar a entender o que tem te impedido de recebê-la até agora. Existem correntes, algumas que você escolheu, outras que te foram impostas, outras que vieram de gerações antes de você, e cada uma delas precisa ser quebrada antes que o fluxo completo da prosperidade possa chegar à sua vida. A primeira corrente é a maldição geracional de pobreza. Isso é real, isso existe e precisa ser enfrentado com clareza. Quando você olha para a história da sua família e percebe que por gerações a pobreza se repetiu, que os seus avós morreram pobres, que os seus pais lutaram a vida toda sem sair do lugar, que existe um padrão que se repete de geração em geração. Isso não é coincidência. Isso é um padrão espiritual que se perpetua porque ninguém o confrontou e quebrou. Padrões geracionais não se quebram com esforço humano. Eles se quebram com autoridade espiritual, com declaração de fé, com a consciência de que eu vim para libertar os cativos e que a liberdade inclui liberdade financeira. Eu vim para quebrar esse padrão na sua vida. Não apenas para você, mas para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Quando uma geração decide que o ciclo acaba aqui, quando uma pessoa decide ser o ponto de virada da sua linhagem, eu honro essa decisão de uma forma que ultrapassa qualquer expectativa. Você pode ser o Abraão da sua família. Você pode ser aquele de quem as próximas gerações vão falar e dizer: foi a partir daqui que tudo mudou. Mas para isso precisa declarar com autoridade: essa maldição acaba em mim, hoje, agora, em nome do meu Deus. A segunda corrente é o medo de prosperar. Isso parece contraditório, mas é um dos bloqueios mais comuns que existe. Existe um medo inconsciente, muitas vezes não verbalizado, de que se você prosperar, vai mudar, vai se afastar de mim, vai ser corrompido pelo dinheiro, vai perder as amizades que tem, vai virar alvo de inveja, vai ter mais responsabilidades do que consegue carregar. E esse medo age como um freio automático que é acionado toda vez que você está prestes a dar um salto. Não é sua mente consciente que freia, é o sistema de proteção que você desenvolveu ao longo dos anos. Mas preciso que você entenda, o dinheiro em si não é mau. A raiz de todos os males não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro acima de tudo e de todos, incluindo acima de mim. Prosperidade nas mãos de um filho que me teme e me ama é uma ferramenta de impacto, de generosidade, de transformação de vidas. É com prosperidade que se constrói ministérios, que se ajuda famílias em necessidade, que se financia missões, que se cuida de quem não pode se cuidar. Prosperar não vai te afastar de mim. Vai te dar mais recursos para me servir em um nível mais alto. A terceira corrente é a palavra negativa falada sobre você. Alguém, em algum momento da sua vida, falou palavras que entraram em você como flechas. Talvez foram palavras de um pai que disse que você não prestava. Talvez foram palavras de um professor que disse que você nunca ia ser nada. Talvez foram palavras de um cônjuge em um momento de raiva. Talvez foram palavras de um chefe que te humilhou. Palavras têm poder.
Palavras criam realidades, e palavras negativas proferidas sobre uma pessoa podem funcionar como maldições que se perpetuam na vida dessa pessoa, até que sejam canceladas pela minha palavra. Hoje, eu cancelo cada palavra negativa que foi falada sobre você. Hoje, eu revogo cada profecia de fracasso, cada sentença de pobreza, cada declaração de incapacidade que foi jogada em cima da sua vida. Você não é o que disseram que você era. Você é o que eu digo que você é. E eu digo que você é filho do rei. Eu digo que você é cabeça e não cauda. Eu digo que você está acima e não abaixo. Eu digo que você é bendito na cidade e bendito no campo. Eu digo que tudo que suas mãos tocarem vai prosperar. Isso é o que eu digo sobre você. E a minha voz é maior do que qualquer voz humana que já falou sobre a sua vida. A quarta corrente é a desobediência financeira. Preciso ser direto aqui porque te amo. Se você tem roubado de mim no dízimo, se você tem usado o dinheiro de formas que eu não aprovo, se você tem feito dívidas irresponsáveis, se você tem escolhido o prazer imediato ao invés da sabedoria a longo prazo, essas escolhas criaram buracos no seu recipiente. Cada vez que a bênção entrava, ela saía por esses buracos, não como punição, como consequência natural. Uma xícara furada não retém água, não importa o quanto você despeja. Mas a boa notícia é que eu sou o restaurador. Eu conserto o que está quebrado. Eu tapo os buracos. Eu restituo os anos que o gafanhoto comeu. Mas para isso, preciso de arrependimento genuíno, de uma virada de direção real, de um compromisso de honrar a mim também nas suas finanças. Quando você faz isso, eu não só reparo o recipiente, eu o faço maior do que era antes. Hoje é o dia da quebra das correntes. Hoje é o dia em que você declara que essas amarras não têm mais poder sobre a sua vida. Declare comigo agora. Escreva nos comentários. Toda corrente que me prendia está quebrada hoje, em nome de Deus. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha, eu vim te falar sobre algo que está acontecendo nesse exato momento em uma dimensão que seus olhos não veem, mas que é absolutamente concreta e real. Uma grande transferência de riquezas está em curso, e o seu nome está na lista dos que vão receber. Eu sei que você já ouviu falar sobre transferência de riquezas. Eu sei que essa expressão pode soar clichê, pode soar como mais uma pregação motivacional que começa bem e não muda nada na prática. Mas preciso que você entenda que quando eu falo sobre transferência de riquezas, não estou falando de uma metáfora, não estou falando de uma ideia abstrata. Estou falando de recursos reais, concretos, materiais, dinheiro, propriedades, negócios, oportunidades, contratos, heranças, sendo movidos de um lugar para outro. E alguns desses recursos têm o seu nome escrito neles. Na minha palavra, eu digo claramente que a riqueza do pecador está guardada para o justo. Pensa no peso dessa declaração. Existe riqueza que está acumulada em mãos que não me honram, em mãos que não usarão esses recursos para o avanço do meu reino, em mãos que não têm compromisso com o próximo, com o pobre, com o marginado. E eu digo que essa riqueza tem destino marcado. Ela não vai permanecer onde está para sempre. Ela vai ser transferida para as mãos dos meus filhos que me honram, que têm compromisso com o próximo, que vão usar a prosperidade como ferramenta de transformação. Você é um desses filhos. Eu conheço o seu coração.
Eu sei que, se você tivesse os recursos que precisa, você ajudaria aquela pessoa na família que está passando por dificuldade. Eu sei que você daria o dízimo. Eu sei que você contribuiria com causas que importam. Eu sei que você cuidaria dos seus filhos de uma forma diferente da que você foi cuidado. Eu conheço os planos que estão guardados dentro de você e que só precisam de recursos para se tornarem realidade. E é exatamente por isso que eu te escolhi para receber. Mas a transferência requer que você abra as mãos. Isso é fundamental. E eu preciso que você entenda o que significa na prática. Abrir as mãos significa largar o que está segurando com tanta força que impede de receber o novo. Às vezes, as pessoas perdem a bênção nova, porque estão com as mãos tão agarradas à situação velha que não tem como segurar o que está chegando. Você está agarrado a um emprego que claramente não é o seu lugar por medo de não ter renda. Abra a mão. Você está agarrado a um relacionamento tóxico por medo de ficar sozinho. Abra a mão. Você está agarrado a uma forma de pensar sobre dinheiro que nunca funcionou por medo de tentar algo diferente? Abra a mão. Abrir as mãos também significa dar. Eu sei que parece contraditório. Você precisa de recursos e eu estou pedindo para você dar. Mas esse é um princípio espiritual que não muda, que não negocia com a lógica humana. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia em abundância, colhe em abundância. Dar não empobrece. Dar ativa o ciclo da colheita. Quando você dá, especialmente quando você dá mesmo não tendo muito, você está declarando com a sua ação que confia mais em mim do que nos seus recursos limitados. E essa confiança eu honro. Eu não deixo a semente do meu filho no chão. Eu a faço germinar, crescer e dar fruto em multiplicação. E abrir as mãos significa também estar disponível para oportunidades que não parecem o que você imagina. Às vezes, a transferência vem em forma de uma ideia que chega enquanto você está no chuveiro. Às vezes, vem na conversa com alguém que você não planejava encontrar. Às vezes, vem em uma porta que parece pequena, mas que leva a um corredor enorme. O meu jeito de mover recursos nem sempre é dramático e grandioso do lado de fora. Às vezes, começa com algo que parece insignificante, e a diferença entre quem recebe e quem não recebe é quem estava com os olhos abertos para reconhecer. Eu já estou movendo os recursos em sua direção. Eu já estou posicionando as pessoas. Eu já estou arranjando as circunstâncias. O que preciso é que você esteja pronto para receber. Que as suas mãos estejam abertas, que o seu coração esteja disponível, que os seus olhos estejam atentos, que a sua fé esteja ativa. A transferência está acontecendo, o rio está fluindo. Posicione-se às margens dele com as mãos abertas e o coração cheio de gratidão antecipada. Porque o que está chegando para você é maior do que o que você está perdendo. Sempre foi. Sempre será. Escreva nos comentários: minhas mãos estão abertas para receber, Senhor. Meu amado filho, minha amada filha, existe uma história que eu preciso te contar. Uma história que se repete de geração em geração. Uma história que tem sempre o mesmo padrão e sempre o mesmo final trágico para quem escolhe o caminho errado. É a história de quem duvidou quando não devia duvidar, de quem virou as costas exatamente quando estava prestes a receber, de quem soltou a corda quando estava a apenas 1 metro do outro lado. Na minha palavra, existe um homem que foi curado da lepra, Naamã, o comandante sírio. Ele veio até Eliseu, o meu profeta, esperando uma manifestação dramática, uma oração poderosa, um ritual impressionante. E o que Eliseu fez? Mandou um mensageiro dizer para ele ir se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Simples assim, sem drama, sem cerimônia. E Naamã ficou indignado. Isso é tudo? Não há rios melhores na Síria? E ele foi embora com raiva, prestes a perder a cura.
Foi um servo, alguém abaixo dele na hierarquia, quem o convenceu a tentar. E se funcionar? Ele voltou, mergulhou 7 vezes e na 7ª vez saiu curado, a pele como a de um bebê. Quantas vezes você quase desistiu antes da 7ª mergulhada? Quantas vezes a bênção estava a um passo, a uma oração, a um ato de obediência de distância, e você quase foi embora com raiva, porque parecia simples demais, porque não pareceu o que você esperava, porque o seu orgulho disse que você merecia algo mais grandioso. E existe outra história ainda mais marcante. Quando eu liberei os israelitas do Egito, quando partimos o Mar Vermelho, quando chegamos até a borda da Terra Prometida, o que aconteceu? Mandei 12 espias para ver a terra. 10 voltaram com um relatório de derrota. A terra é boa, mas os inimigos são grandes demais. Nós somos como gafanhotos diante deles. 2, apenas 2, voltaram e disseram: podemos sim, o Senhor está conosco. E o povo ouviu os 10. O povo escolheu acreditar no relatório do medo em vez do relatório da fé. E aquela geração passou 40 anos no deserto e nunca entrou na terra prometida. Todos eles morreram sem receber o que eu havia preparado para eles. 40 anos de volta ao quadrado, porque 10 vozes de dúvida foram mais convincentes do que a minha promessa. 40 anos de privação que poderiam ter sido 40 anos de abundância. E o mais doloroso de tudo, a terra estava lá. A bênção estava garantida. Não era falta de promessa, era falta de fé para caminhar em direção a ela. Não seja essa geração, não seja o espião que voltou com relatório de derrota. Não seja Naamã indo embora com raiva antes da 7ª mergulhada. Porque enquanto você está considerando desistir, enquanto você está pesando se vale a pena continuar, existe uma herança esperando por você. E herança que não é reivindicada, não desaparece imediatamente, mas existe um limite de tempo. Existe uma janela, e quando a janela fecha, passa para o próximo da fila. Eu preciso que você entenda o peso dessa responsabilidade. Não é só sobre você. A bênção que vem para você carrega o potencial de mudar gerações. Os seus filhos vão herdar o que você construir. Os filhos dos seus filhos vão ser afetados pelas decisões que você toma hoje. Cada vez que você desiste, não é só você que perde. É a sua linhagem inteira que fica privada de um degrau a mais na escada da prosperidade. E eu te olho hoje e digo: você não vai ser essa estatística. Você não vai ser mais um filho que chegou até a borda e voltou. Eu te conheço. Eu sei da sua tenacidade. Eu sei que há dentro de você um fogo que, embora às vezes pareça uma brasa quase apagada, nunca se apagou de verdade. E eu estou aqui hoje soprando nessa brasa. Estou aqui suprindo o oxigênio que ela precisa para virar chama, para virar incêndio. As pessoas que duvidaram perderam, mas a história delas não precisa ser a sua. Você está aqui, você está ouvindo, você está crendo, e isso muda tudo. Escreva nos comentários: eu não vou desistir, eu confio em Deus até o fim. Meu querido filho, minha querida filha, preciso te contar algo que vai mudar completamente a forma como você enfrenta cada dia daqui para frente. Algo que, se você verdadeiramente absorver no fundo do coração, vai te dar uma paz que o mundo não consegue dar e que nenhuma circunstância pode roubar. Preciso te dizer que eu já estive no seu futuro. Eu o vi, e o que vi foi lindo. Você precisa entender que eu não estou preso no tempo como você está. Você vive o passado como memória, o presente como experiência e o futuro como incerteza. Mas eu habito todos esses momentos simultaneamente. Para mim, passado, presente e futuro não são linhas separadas. São um único ponto de visão completa. E desse ponto de visão, eu olhei para o seu futuro. E o que está lá não é o que você teme. Não é mais do mesmo, não é mais privação, mais luta, mais humilhação. O que está lá é abundância real, concreta, transformadora.
Eu vi você sem aquelas dívidas que hoje pesam tanto nas suas costas que às vezes parece que vão te dobrar ao meio. Vi você sem o estresse financeiro que te acorda às 3 da manhã. Vi você com dignidade, com capacidade de prover, com a paz de quem sabe que as contas estão pagas, que a geladeira está cheia, que os filhos têm o que precisam. Vi uma versão de você que sorri com os olhos, não só com a boca. Uma versão que dorme bem à noite, porque o amanhã não é mais uma ameaça. Mas eu vi mais do que ausência de problema. Vi presença de abundância. Vi você dando de uma forma que seria impossível hoje. Vi você sendo instrumento de transformação na vida de pessoas ao seu redor. Vi você compartilhando o seu testemunho, contando o que eu fiz, sendo prova viva de que eu sou real, de que eu cumpro promessas, de que não abandono os meus filhos. Vi o impacto que a sua história vai ter nas vidas de pessoas que você nunca vai conhecer pessoalmente, mas que vão ouvir sobre o que eu fiz em você e vão se encher de fé para buscar a mim também. Eu vi a sua família. Vi a restauração de relacionamentos que hoje estão quebrados. Vi alegria voltando a ambientes onde hoje só há tensão. Vi conversas de sobremesa onde antes havia silêncio pesado. Vi filhos que se tornam referência, que crescem com segurança, que não carregam as mesmas feridas que você carregou porque você quebrou o ciclo. Vi amor florescendo onde hoje há mágoa. Vi paz habitando onde hoje há guerra silenciosa. E sabe o que é mais bonito de tudo que vi? Vi você me honrando no meio da prosperidade. Vi você não esquecendo de onde veio. Vi você com o mesmo coração humilde que tem hoje, mas com recursos que amplificam o impacto desse coração. Vi você na sua geração fazendo o que Abraão fez na dele, sendo bênção para o mundo ao redor. Esse futuro está garantido. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Mas entre onde você está e onde você vai, existe o caminho que você precisa percorrer. E o caminho se chama fé em ação, perseverança, obediência e a recusa de desistir antes do tempo. Preciso que você guarde esse futuro no seu coração como uma âncora. Nos dias em que tudo parece contra você, lembra, eu já vi onde você chega. Nos dias em que a dúvida grita mais alto que a fé, lembra, eu já vi o final da sua história. Nos dias em que o inimigo mostra as circunstâncias presentes como evidência de que nada vai mudar, lembra, as circunstâncias presentes não têm o poder de mudar o que eu já decretei sobre o seu futuro. O futuro que vi para você é de abundância, é de paz, é de alegria, é de honra, é de propósito cumprido. E nenhuma força no céu, na terra ou debaixo da terra tem poder para roubar isso de você, a não ser que você mesmo escolha desistir. E eu sei que você não vai fazer isso, porque você chegou até aqui, porque você está ouvindo a minha voz, porque a fé ainda está viva dentro de você. Então olha para frente, filho. Olha para frente, filha. O que está à sua frente é muito melhor do que o que está para trás. Escreva nos comentários: eu confio no futuro que Deus já viu para mim. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao capítulo final desta mensagem e antes de qualquer palavra, eu preciso que você faça uma coisa. Respira fundo. Respira fundo e sente o peso sagrado desse momento. Não o peso da culpa, não o peso da pressão, não o peso de quem está sendo cobrado. O peso sagrado de um instante que foi orquestrado por mim desde antes da fundação do mundo. Porque esse momento, você aqui ouvindo a minha voz, não é acidente, não é coincidência, é encontro marcado. E encontros marcados por mim têm o poder de mudar vidas para sempre. Eu preciso te dizer algo com toda a clareza e toda a urgência que existe dentro de mim. E preciso que você ouça sem filtro, sem defesa, sem aquela camada de ceticismo que os anos difíceis constroem ao redor do coração. A virada da sua vida não é para amanhã. Não é para quando as dívidas diminuírem. Não é para quando o emprego melhorar.
Não é para quando o relacionamento se resolver. Não é para quando você se sentir mais forte, mais preparado, mais digno, mais pronto. A virada é agora, é hoje, é enquanto você ainda está aqui, com essas palavras quentes dentro de você, com o fogo que elas acenderam ainda ardendo no seu peito. E eu preciso que você entenda profundamente, porque a urgência é real. Não estou criando pressa artificial para te manipular. Estou sendo honesto sobre uma lei espiritual que poucos entendem e que muitos ignoram para o seu próprio prejuízo. Cada dia que passa sem uma decisão é um dia em que o coração endurece um pouco mais. Cada amanhã eu começo é uma camada fina de distância entre você e mim. E essas camadas vão se acumulando silenciosamente, quase imperceptivelmente, até que um dia você olha em volta e percebe que está vivendo na mesma situação de 5 anos atrás, com os mesmos medos, os mesmos bloqueios, as mesmas dívidas, as mesmas dores. Não porque eu falhei com você, mas porque o amanhã que você prometeu nunca chegou a ser hoje. Essa é a tragédia mais silenciosa que existe na vida de um ser humano. Não é a queda dramática, não é o desastre repentino. É o lento adormecimento de alguém que poderia ter sido grandioso, mas escolheu, dia após dia, esperar um momento que nunca seria mais perfeito do que o presente. A serpente não destruiu Adão e Eva com uma explosão. Destruiu com uma pergunta suave, plantada no momento certo. Será que Deus disse mesmo? Uma dúvida pequena. Um atraso na obediência, uma hesitação no que já havia sido claramente revelado, e o que resultou disso mudou a história da humanidade. Eu não estou te contando isso para te condenar. Estou te contando porque sei que dentro de você existe um Adão que precisou sair do Éden para aprender o valor do que havia sido dado. Um filho pródigo que precisou passar fome longe de casa para entender o quanto o coração do pai estava esperando por ele. Uma Pedro que precisou afundar nas águas para perceber que sem os olhos fixos em mim, a caminhada sobre o impossível se torna novamente impossível. E agora, depois de tudo que você passou, tudo, depois de cada lição que a vida te ensinou, do jeito difícil, agora você está no momento mais poderoso da sua jornada. O momento em que o filho pródigo se levanta da pocilga e diz: "Vou voltar para meu pai." Levanta-te. Esse é o meu comando para você agora. Levanta-te da resignação. Levanta-te da conformidade com o que não é o que eu planejei para você. Levanta-te da mentalidade de que isso é o máximo que a sua vida pode ser. Porque não é. E eu não aceitei isso sobre você quando te criei, não aceitei quando te chamei pelo nome, não aceitei quando enviei o meu filho para garantir que você tivesse vida e a tivesse em abundância. Não vou começar a aceitar agora. Deixa eu te falar sobre o que acontece no instante em que você toma a decisão de virar. Não amanhã, mas agora. Existe uma resposta espiritual imediata que acontece quando um filho do rei toma uma decisão de fé genuína. Quando você diz do fundo do coração: "Pai, eu confio em você, eu escolho acreditar, eu me posiciono para receber o que você preparou para mim." O céu ouve, não metaforicamente, literalmente. Os anjos que estavam em posição de espera recebem a ordem para se mover. Os recursos que estavam represados começam a fluir. As portas que estavam fechadas começam a se soltar. As pessoas certas recebem o impulso de te procurar. As ideias que estavam bloqueadas começam a aparecer. Tudo isso em resposta a uma decisão. Uma decisão. Porque eu sou um Deus que responde ao movimento de fé. Sempre fui. Quando Abraão levantou e saiu sem saber para onde ia, eu o guiei. Quando Moisés levantou o cajado diante do Mar Vermelho, eu abri as águas. Quando os sacerdotes colocaram os pés no Rio Jordão durante a cheia, eu detive as águas. Quando os discípulos jogaram as redes para o lado direito do barco, eu enchi a rede até quase arrebentar. O padrão é sempre o mesmo. Eles se movem em fé, eu me movo em poder.
Eles dão o passo, eu abro o caminho. E agora é a sua vez de dar o passo. E o passo parece pequeno de fora, mas é imenso no espiritual. O passo é a decisão de dizer: eu escolho acreditar que o que Deus disse sobre minha vida é mais verdadeiro do que o que as circunstâncias estão me mostrando. Eu escolho acreditar que o decreto foi assinado, que a transferência está acontecendo, que as correntes estão quebradas, que o inimigo está derrotado e que o meu futuro é de abundância. Eu escolho isso hoje, agora. Essa decisão tem que ser seguida de uma ação. Fé sem obras é morta. Eu disse isso e é verdade absoluta. Então, quando você tomar essa decisão agora, quero que você haja em fé imediatamente. Pode ser a ação de orar com mais seriedade a partir de hoje. Pode ser a ação de começar a diezmar o que antes você não diziava. Pode ser a ação de buscar aquela pessoa que você precisa pedir perdão. Pode ser a ação de se inscrever em um curso que te capacita para a oportunidade que está chegando. Pode ser a ação de organizar as suas finanças pela primeira vez de verdade, com responsabilidade, com planejamento, com consciência. Pode ser qualquer coisa que eu colocar no seu coração agora. Mas tem que ser algo, tem que haver uma ação que manifesta que essa decisão é real. Porque aqui está uma verdade que muitos dos meus filhos ainda não aprenderam. Eu posso abrir a porta, mas você tem que caminhar até ela. Eu posso colocar o pão na mesa, mas você tem que se sentar e comer. Eu posso liberar a bênção, mas você tem que estar posicionado para recebê-la. A graça não é passividade, é o poder sobrenatural que potencializa o seu esforço natural. É a diferença entre nadar contra a correnteza sozinho e nadar com a correnteza comigo. Com a correnteza, o mesmo movimento te leva 10 vezes mais longe. Isso é a graça. Isso é o que acontece quando você está alinhado comigo. E eu quero te falar sobre os próximos dias. Quero te preparar para o que vai acontecer depois que você tomar essa decisão, porque muitos dos meus filhos tomam a decisão com fogo, saem daqui com determinação. E aí, nos primeiros dias, quando testam a fé, quando as coisas ainda não mudaram visivelmente, quando o inimigo aparece com as mesmas vozes de dúvida, eles recuam. E perdem a bênção não por falta de merecimento, mas por falta de persistência no processo. Então te digo, nos primeiros dias após a sua decisão, pode ser que as coisas pareçam iguais ou até piores. Isso é normal. Isso é o teste final. É o inimigo fazendo uma última tentativa de te convencer de que nada mudou, de que foi ingenuidade acreditar, de que você deveria ter sido mais realista. E nesses momentos quero que você lembre do que eu disse aqui hoje. Lembre que eu já vi o seu futuro. Lembre que o decreto foi assinado. Lembre que a tempestade mais violenta vem antes do amanhecer. E não ceda, não recue. Mantenha a declaração, mantenha a oração. Mantenha a fé ativa mesmo sem ver, porque quem persiste através do teste não perde a bênção, recebe ela com acréscimo. Cada dia de perseverança depois da decisão é um juro que vai se somar ao principal. E quando a manifestação vier e virá com tudo que se acumulou no período da espera ativa. Virá com o que seria para hoje, mais o que seria para ontem, mais o que seria para antes de ontem. Eu não me atrasando, eu preparando uma entrega que vai te fazer entender por que o tempo foi necessário. Os 222 diários. 00. Zizes em bênçãos, em favor sobrenatural, em oportunidades divinas, em provisão abundante, em portas abertas que ninguém pode fechar, em relacionamentos restaurados, em saúde, em paz, em alegria, em propósito cumprido. Estão aprovados, estão liberados, estão esperando o seu sim completo, o seu sim sem reservas. O seu sim que não olha para o lado para verificar se alguém está concordando. O seu sim que não espera as circunstâncias favoráveis para se manifestar. O seu sim que é puro ato de fé no Deus que nunca falhou e nunca vai falhar.
Dê esse sim agora, com a sua boca, com o seu coração, com a sua vida, e veja o que vou fazer. Escreva nos comentários: a minha virada é agora. Eu digo sim para tudo que Deus preparou para mim. Amém. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro, é um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final dessa mensagem, mas eu preciso que você entenda que esse final não é um ponto final, é uma vírgula, é o fim de um capítulo e o começo do próximo, que vai ser escrito com tinta diferente, com cor diferente, com uma beleza que você ainda não viu na sua própria história. Porque tudo que foi falado aqui hoje não foram apenas palavras bonitas para te emocionar e depois te deixar no mesmo lugar. Foram sementes, e sementes plantadas em solo fértil não voltam vazias. Elas crescem, frutificam e multiplicam em proporções que nem a mão que as plantou consegue antecipar. Eu quero fazer um balanço do que aconteceu aqui nesse vídeo, porque quero que você carregue com consciência o que recebeu, para que não seja roubado no caminho. O ladrão vem logo depois da semente ser plantada para tentar tirá-la antes que crie raiz. E a forma como ele faz isso é simples. Ele espera você chegar em casa, voltar para a rotina, se deparar com as mesmas circunstâncias de antes, e então sussurra: foi só um vídeo, nada mudou. Você é o mesmo de antes. Não deixa que isso aconteça. Você não é o mesmo de antes. Algo mudou. A palavra que entrou em você é viva e eficaz. Ela está operando agora mesmo, enquanto você ainda está aqui. E ela vai continuar operando nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, se você cuidar dela, se você regar com oração, se você fortalecer com declarações, se você proteger com fé ativa. Hoje você ouviu que o decreto do céu foi assinado com o seu nome. Deixa eu te lembrar do peso disso. Não foi assinado com o nome de um grupo genérico de pessoas. Foi assinado com o seu nome. O nome que eu dei a você antes que você nascesse. O nome que eu conheço com todas as suas letras, com toda a sua história, com todas as suas feridas e todas as suas forças. O nome que está gravado nas palmas das minhas mãos. Esse nome está em um documento eterno que diz: esse filho vai prosperar. Essa filha vai ser abençoada. Essa família vai ser restaurada. Esse destino vai ser cumprido. Hoje você entendeu que o tamanho da bênção não é exagero. Que o valor que parecia impossível de acreditar é, na verdade, o reflexo mais honesto do tamanho do meu amor por você. Que eu não sou um Deus de migalhas. Não sou um pai que guarda o melhor para os outros e dá o resto para os filhos que ficam. Sou o Deus da abundância, o pai que deseja ver os seus filhos prosperando em todas as áreas e que, quando derrama de forma que não há lugar para guardar tudo. Hoje, você foi avisado sobre as táticas do inimigo e entendeu que o aumento dos ataques é confirmação de que a bênção está chegando. Que cada tentativa de te derrubar é o desespero de quem sabe que perdeu. Que você não está sendo atacado por ser fraco, está sendo atacado por ser uma ameaça ao reino das trevas. E que eu estou ao seu lado em cada batalha, não como espectador torcendo do lado de fora, mas como guerreiro ao seu lado, como escudo na sua frente, como retaguarda nas suas costas. Hoje você reconheceu os sinais de que a bênção já está em movimento, que os ponteiros já estão girando nos lugares invisíveis, que o que você ainda não vê não significa que não está acontecendo. Hoje você entendeu o que precisa fazer para estar posicionado, e não foram exigências impossíveis.
Foram convites ao alinhamento, convites a uma vida que flui em harmonia com os meus propósitos, ao invés de nadar constantemente contra a corrente. Hoje, as correntes foram quebradas. Hoje, as maldições geracionais foram canceladas. Hoje, as palavras negativas que foram faladas sobre você perderam o poder. Hoje, a mentira de que você não merece foi exposta como a farsa que sempre foi. E hoje, você abriu as mãos para receber a transferência que já estava a caminho, não como alguém que mendiga, mas como herdeiro legítimo que finalmente foi buscar o que é seu. Hoje você escolheu não ser mais um na lista dos que duvidaram e perderam. Hoje você viu o seu futuro nos meus olhos, um futuro de abundância, de paz, de alegria, de propósito, de impacto, de gerações transformadas. E hoje você tomou a decisão que muda tudo. A virada é agora, não amanhã. Meu filho, minha filha, eu não me canso de te amar. Eu não me canso de te buscar. Eu não me canso de enviar mensagens, de abrir janelas, de criar encontros, de sussurrar ao coração dos meus filhos que eu ainda estou aqui, que nunca fui embora, que o plano continua, que a história não acabou, que o melhor está por vir. Esse vídeo foi mais uma dessas mensagens. E o fato de você ter ficado até aqui, o fato de você ter ouvido tudo, o fato de algo dentro de você ter respondido ao que foi dito, isso é o meu espírito te confirmando que essa palavra foi para você, especificamente você. Então agora eu te envio de volta para a sua vida com 3 coisas que ninguém pode tirar de você depois que você as recebe de verdade. A primeira é a certeza do meu amor. Não como sentimento flutuante que vai e vem, como certeza inabalável. Eu te amo, sempre amei, sempre vou amar, independentemente do que você fez, do que não fez, de como você falhou, de quantas vezes você errou. Esse amor é a base de tudo. E quando você sabe que é amado por mim, você caminha diferente pelo mundo. A segunda coisa que te envio é a confiança no meu tempo. Eu sei que esperar é difícil. Eu sei que a fé sem retorno visível é exaustiva. Mas quero que você confie que eu sei o que estou fazendo, que cada detalhe está sendo orquestrado, que o que parece demora do seu ângulo é perfeição do meu, que eu nunca chego tarde. Chego exatamente quando devo, da forma como deve ser, com tudo que precisa estar presente. Confia no meu tempo como você confia no sol para nascer. Não porque você entende a mecânica, mas porque nunca falhou. E a terceira coisa que te envio é a responsabilidade de ser luz, porque a bênção que vem para você não é para ficar guardada, é para irradiar. É para que as pessoas ao seu redor vejam o que eu faço na vida de quem me busca e sejam inspiradas a me buscar também. Você vai ser testemunho. Vai ser evidência viva de que eu sou real, de que eu cumpro promessas, de que não abandono meus filhos. E esse testemunho vai alcançar vidas que você nunca imaginou alcançar. Agora preciso de você para algumas coisas que são importantes e que vão ajudar essa mensagem a chegar em mais filhos meus que precisam ouvir exatamente o que você ouviu hoje. Se essa palavra entrou no seu coração, se algo se moveu dentro de você enquanto você assistia, se lágrimas vieram ou se uma chama foi acesa, curta esse vídeo agora mesmo. Esse gesto simples ajuda essa mensagem a ser vista por mais pessoas que estão exatamente onde você estava antes de começar esse vídeo. Pessoas que estão no fundo do poço, precisando ouvir que o decreto delas também foi assinado. E você pode ser o instrumento que eu uso para que elas encontrem essa mensagem, com um simples toque na tela. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Ative o sininho, porque essa não vai ser a última vez que eu falo com você por aqui. Tenho muito mais para revelar, muito mais para desdobrar, muito mais palavras de encorajamento, de revelação, de direção para a sua vida. E quero que cada vez que uma nova mensagem chegar, você seja o primeiro a receber. Agora, faça algo que tem o poder de mudar a vida de alguém que você ama profundamente.
Compartilhe esse vídeo no grupo de família do seu WhatsApp. Você não sabe quem está nesse grupo agora às 3 da manhã, olhando para o teto, sem conseguir dormir. Você não sabe quem está nesse grupo considerando desistir de um sonho, de um casamento, de uma vida. Você não sabe quem está nesse grupo com vergonha demais para pedir ajuda, mas desesperadamente precisando ouvir que Deus não esqueceu deles. Com um único compartilhamento, você pode ser o mensageiro da virada na vida de alguém que você ama. Não subestime o poder desse gesto, e quando esse vídeo terminar, não feche a tela, porque o próximo vídeo vai aparecer ali para você e ele tem uma palavra que é a continuação do que você recebeu aqui. Eu tenho mais para te dizer. A jornada não acaba aqui. Assiste o próximo e recebe tudo que eu preparei para você nessa sequência.